Você quer começar a praticar um hábito bastante salutar para ajudar você a emagrecer? Um hábito milenar que é conhecido desde os primórdios da humanidade e que é tido como uma prática que ajuda a melhorar a saúde das pessoas. Estamos falando do jejum. E não estamos falando só do jejum que é feito uma vez por mês ou que é feito por uma questão religiosa. Estamos falando do jejum intermitente. Este é o assunto do vídeo de hoje. Vamos falar sobre essa prática intermitente, quer dizer todos os dias, de um jejum que vai ajudar você a se transformar numa máquina de queimar gordura. Ou seja, isso tem condições de ajudar você a reverter a diabetes mellitus do tipo 2, ajudar a reverter, não é só o que vai ajudar a reverter, é um dos hábitos que podem ajudar a reverter e também ajudar você a emagrecer. Eu sou Marco Menelau, sou cientista e pesquisador e estou aqui com mais esse vídeo dando as boas-vindas a você para nosso canal de psicomedicina e medicina natural. Bem, gente, o que é jejum? É muito simples a resposta, ficar um tempo sem comer. O jejum significa uma quantidade de horas específica sem você consumir qualquer tipo de alimento calórico. Então, você pode tomar água, você pode tomar chás que não tenham calorias e você estará em jejum. Quando você entra no jejum, o seu organismo, ele entra como se fosse no modo reciclagem e também no modo eliminação de toxinas. Esses dois modos, como se fosse uma máquina, né? Fazendo aqui uma analogia, esses dois modos fazem com que você comece a usar os materiais que já existem no seu corpo para recriar novas proteínas e dissolver, ou seja, fazer o catabolismo, que é a quebra de determinadas moléculas para fazer outras moléculas. Então o jejum por si só, ele é catabólico. E é isso tudo que uma pessoa que está precisando emagrecer precisa. Perder peso significa queimar gordura, dissolver moléculas de gordura, quebrar moléculas de gordura, transformá-las nos ácidos graxos que serão usados pelo corpo ou para obtenção de energia ou serão transformados em outras substâncias. E o modo eliminação é muito bem-vindo, minha gente. Olha, é uma coisa interessante, a gente come tanto, inclusive, tenha em mente uma coisa, as pessoas comem demais, comem muito mais do que precisam. A alimentação atual do ser humano é excessiva. E por isso a gente vê tantos casos de obesidade mórbida, tantos casos cada vez mais crescentes de pessoas com diabetes mellitus do tipo 2. Antigamente, nos primórdios da humanidade, há 10 mil, 15 mil anos atrás, as pessoas comiam e passavam muito tempo sem comer. Não existia obesidade. Hoje você come 5, 6, até 7 vezes por dia. Isso aí faz com que um hormônio que tem no seu corpo, um hormônio muito importante chamado insulina, fique numa quantidade muito alta, ou seja, haja picos de insulina e você tenha uma quantidade de insulina basal no seu corpo muito elevada. E isso causa vários problemas. Então as pessoas comem demais e não dá tempo para o metabolismo acontecer. Como funciona o metabolismo da gente, meu? É a tríade funcional: absorção, transformação, estoque, eliminação. Então, se você come demais, não dá tempo de você conseguir eliminar a quantidade que você precisa, porque é muita comida chegando. O organismo não dá conta disso. No momento do jejum, vai parar de absorver, então você vai ter mais tempo para transformar e para eliminar o excesso que existe no teu corpo. Eliminar principalmente as toxinas. Por isso que o jejum é bom ser feito pela manhã, porque pelo nosso relógio biológico, a hora de eliminação é pela manhã. É nesse momento que a gente elimina toxinas. Pela manhã é o horário que o corpo usa para colocar para fora aquilo que não presta. Por isso que é interessante fazer o exercício físico pela manhã, porque quando você está se exercitando e está suando, você está eliminando pela pele muitas toxinas. Por isso que muita gente vai ao banheiro fazer o número 2 pela manhã. Por quê? Porque é aquele momento em que o corpo está eliminando as toxinas através das fezes. Gente, não é interessante comer pela manhã, logo cedo. Isso não é bom. Muita gente fala isso, é um mito, inclusive. A história de que a melhor refeição do dia é o café da manhã. De forma alguma. Logo no momento em que o seu organismo está eliminando toxina, está no modo de eliminação, está com o modo de eliminação ligado,
você vai colocar comida para dentro, você para de eliminar e começa a acumular toxinas. Muitas correntes de medicina natural apregoam o hábito de não comer pela manhã. E com isso, foi se criando algo que se chamou jejum intermitente. O que vem a ser jejum intermitente? É aquele jejum que você faz todos os dias, por isso o nome intermitente, em que você vai ter uma quantidade de horas que você passa sem comer e o que se chama de janela é o tempo em que você vai ser liberado para comer. O jejum intermitente pode ser de 10 horas, pode ser de 12 horas, pode ser de 14 horas. Se o jejum for de 12 horas, a janela vai ser de 12 horas. Se o jejum for de 14 horas, a janela vai ser apenas de 8 horas. Tem pessoas que praticam o jejum intermitente de 24 em 24 horas. Eu não acho legal. Por exemplo, você come meio-dia e só vai comer meio-dia do dia seguinte. Eu acho isso muito forte, muito radical. Não recomendo. Eu acho bom o jejum intermitente de 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Esses são os ideais. E você deve começar devagar. Não comece logo fazendo o de 16 horas, porque você vai passar mal. O seu corpo não está acostumado com isso. E o que é que acontece quando você entra no jejum? Bem, o nosso corpo vive de energia. Nossas células precisam de energia química para sobreviver, para poder se manterem organizadas e se manterem funcionando, para a vida conseguir se manter. É necessário que a célula tenha energia. Ela tem essa energia a partir da quebra das moléculas de glicose e de ácidos graxos. Glicose é um carboidrato, o principal carboidrato do nosso corpo, e os ácidos graxos são as gorduras. Então, nosso corpo precisa disso. E ele faz uma coisa, quando você come e passa daquela quantidade que você precisa, o corpo começa a estocar essas moléculas que têm energia. Ele não consegue estocar a glicose, muita quantidade de glicose. Ele o faz através das moléculas de glicogênio. O que é o glicogênio? São várias moléculas de glicose juntas, muitas moléculas que formam uma molécula grande chamada glicogênio, que é acumulado nos músculos e no fígado, para serem usados de pronto, quando falta glicose no corpo. É um estoque de emergência. E tem outro estoque, mais lento, é um estoque que fica mais tempo guardado, que não é de emergência, que é o estoque das gorduras. Então, o fígado fabrica a partir de glicose e frutose, ele fabrica ácidos graxos e estoca esses ácidos graxos no tecido adiposo, dentro de células chamadas adipócitos, que são as células de gordura. E esse estoque vai ser utilizado quando você entra em jejum. O que é que ocorre quando você entra em jejum? Não está chegando mais comida. Aí o teu organismo vai fazer o quê? Precisa de glicose no sangue. Quando o nível de glicose vai baixando, porque o cérebro vai consumindo muita glicose, o que acontece é um sinal para o fígado fazer a quebra das moléculas de glicogênio, que vão jogar glicose no sangue. Nos músculos também acontece isso. Quando acaba o estoque do glicogênio, o que é que acontece? Vai ter que pegar gordura no tecido adiposo, retirar desse tecido adiposo, levar para o fígado, e esses ácidos graxos no fígado vão ser transformados em glicose novamente, que vai ser jogada na corrente sanguínea, para que você não fique sem glicose, porque você não pode ficar sem glicose, senão o seu cérebro apaga, o seu computador cerebral desliga sem glicose. A glicose não pode baixar de 60, de 70, 60, senão você fica inconsciente. Você entra em coma sem glicose. Portanto, o corpo precisa de glicose naquela proporção entre 80 e 120 no sangue. O que acontece quando você faz jejum? Quando você faz jejum, você para de ingerir, de consumir alimentos, né, calóricos, aí o corpo começa a entrar no modo de reciclagem e começa a pegar as gorduras e começa a transformá-las em glicose e a queimar as gorduras também para obter energia. Então você começa a emagrecer. Bem, e esse processo ocorre a partir de um hormônio chamado glucagon, que é produzido no pâncreas, nas células alfa do pâncreas, enquanto a insulina é produzida nas células beta do pâncreas. Portanto, quando você come uma refeição com muitos carboidratos e você come bastante, muita refeição calórica, você vai ter um pico de insulina. O pâncreas vai produzir insulina para dar conta de toda aquela glicose, para colocar elas dentro das células, inclusive do fígado, para transformá-las em gordura. A insulina é um hormônio que engorda. Ele promove esse estoque de gordura, esse anabolismo de gordura, para ser estocado no tecido adiposo. A insulina faz isso. Quando você entra no modo jejum,
o que é que vai acontecer? A insulina começa a baixar. Então é tudo que a gente quer para a pessoa que está com obesidade, baixar a insulina. E para aqueles pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, não é do tipo 1, que estão com a insulina muito alta e que tem uma resistência à insulina tremenda, e por isso essa insulina mesmo alta não funciona, isso também vai ser bom. Começa a corrigir o problema, tá? Embora, se você é diabético do tipo 2, para fazer o jejum intermitente, eu recomendo que você procure seu médico nutrólogo para orientar você, porque aí fica um pouco mais complicado e não deve fazer ele muito prolongado, tá? Mas se você não tem diabetes mellitus do tipo 2, é um obeso e está com a sua insulina alta, é a coisa que tem mais recomendada para você. Além de fazer uma dieta, a mudança de hábitos, exercícios físicos, tudo isso tem que ser feito. O jejum vai te ajudar, vai ser uma prática a mais para te ajudar a emagrecer. E emagrece mesmo. Por quê? Eu vou explicar agora. Em primeiro lugar, porque baixa a insulina. Porque no momento que você está em jejum, você comeu, por exemplo, às 8 da noite. Quando chega 8 da manhã, que você está com 12 horas de jejum, o que é que vai estar acontecendo nesse momento? A insulina está lá embaixo. A insulina cai e o glucagon sobe. E o que é que o glucagon vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem para o fígado para pegar o ácido graxo, transformar esse ácido graxo em glicose para ser queimada no funcionamento do cérebro. Então, dissolve gordura. Quando você está nesse modo de reciclagem do jejum e que o seu glucagon está alto, ele manda queimar o estoque do glicogênio também para transformar em glicose. Então você começa a reciclar essa glicose e começa a usar a gordura como combustível e a pegar a gordura para transformá-la em glicose. Você faz o processo inverso do engordar. Então o glucagon emagrece. Mas muita gente está com o seu glucagon enferrujado. Então eu não recomendo que você comece o jejum intermitente logo com 12 horas. Comece com 8 horas. Faça a coisa devagar. Coma às 10 horas da noite. Quando for às 6 da manhã você come. No segundo dia, você come às 9 da noite, para de comer, e no outro dia às 6 da manhã. Aí você, no terceiro dia, você come às 8 da noite e só vai comer às 6 da manhã. E assim vai. Aí você vai aumentando até chegar a 12 horas, desde que você vá se sentindo bem. Porque não é para você se sentir mal, não é para você forçar nada. Porque quando você fica passando mal, porque a sua glicose baixa, você entrou naquela sensação de mal-estar, querendo desmaiar porque está se sentindo fraco porque não comeu, é porque o teu glucagon não está funcionando bem. Ele está enferrujado. Esse mecanismo do pâncreas produzir glucagon para conseguir manter tua glicose no nível normal está enferrujado. O mecanismo do organismo fabricar glucagon, aumentar esse glucagon para fazer com que você queime gordura, está enferrujado. Então você precisa reativar esse mecanismo e é devagarzinho, um dia após o outro. Eu fiz um jejum intermitente um dia desse, no primeiro dia eu comecei a me sentir mal com 10 horas, depois já estava tranquilo com 10 horas, depois com 12 horas eu fiquei tranquilo, 14 horas eu fiquei ótimo, me sentindo muito bem. É assim que tem que funcionar o jejum intermitente, você tem que se sentir bem, cheio de energia, animado e não se sentir mal. Se você se sentir mal, coma, não fique sem comer, não force a barra, comece devagar, vá fazendo aos poucos, até chegar às 14 horas que eu acho ideal. Você come às 8 horas da noite e vai comer no outro dia às 10 da manhã. Ou come de 6 da noite e vai comer no outro dia às 8 da manhã. Esse para mim é o jejum intermitente ideal que vai queimar a gordura. Agora, tem um detalhe fundamental que faz com que a coisa dê certo ou dê errado. Você não pode, quando voltar a comer demais. Porque você vai ter mais fome, você vai sentir melhor o sabor da comida, ela vai ficar mais saborosa, porque suas papilas gustativas vão ser restauradas por esse tempo que você ficou sem comer. E aí você pode cair na tentação de comer demais. E não deve comer alimentos que tenham índice calórico muito alto, que deem picos de insulina, porque senão você vai estragar todo o processo. Você deve evitar alimentos que tenham alto índice glicêmico, e não deve comer açúcar de jeito nenhum. E deve comer frutas de baixo índice glicêmico, como maçã, pera, mamão, certo? E evitar frutas que têm alto índice glicêmico nesse momento específico. Deve comer menos carboidratos, não deve deixar de comer carboidratos, mas comer menos carboidratos. E não comer muito quando você volta do jejum. Esse é o segredo. E fazer uma alimentação rica em saladas, frutas orgânicas, verduras orgânicas,
Isso é muito importante. Os outros hábitos para você emagrecer também. Não é só fazer o jejum intermitente e achar que com o jejum intermitente vai tudo ficar resolvido e você não precisa fazer exercício. Não é assim que funciona. Então, o jejum intermitente é um recurso a mais. Eu já vi vários casos de sucesso, mas a pessoa não pode comer demais quando volta do jejum. Isso não vai fazer bem a você e, além disso, também não vai ajudar você a emagrecer, certo? Então, comece aos poucos. Consulte o seu nutrólogo, leia sobre o assunto, beba muita água enquanto está fazendo o jejum. É muito importante isso, muita água. A água ajuda muito a eliminar as toxinas. Você pode ter algumas crises de cura, porque as toxinas começam a ser mobilizadas e você pode ter alguns sintomas, como dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, tontura, certo? Enxaqueca. Isso tudo não é porque está faltando comida, como muita gente se confunde. É porque você estava intoxicado e não sabia. Essas toxinas estavam todas guardadas dentro dos adipócitos, das células de gordura. E quando você começa a mobilizar essa gordura para ser transformada em glicose no fígado, as toxinas saem junto e entram na corrente sanguínea para serem eliminadas. Na janela, que é o tempo em que você come, comer muita vitamina C, muita fruta cítrica, para ajudar a eliminar essas toxinas. Porque a vitamina C ajuda muito o fígado e os rins a eliminarem toxinas que estão circulando no corpo. Ok? Então, fique atento para isso. Sintomas como diarreia, sintomas como vômitos, náuseas, podem acontecer enquanto você está fazendo jejum intermitente. Leia sobre o assunto, procure o seu médico nutrólogo para lhe orientar, isso é muito importante. O médico nutrólogo, ele vai saber lhe orientar bem. E um nutricionista também para fazer o jejum bem feito, ok? É uma dica muito boa, realmente queima a gordura. Você começa, aí com o tempo, o que vai acontecer? O teu organismo vai se acostumar a produzir muito glucagon, que vai promover queima de gordura naquele momento, e você vai ficar tranquilo, cheio de energia, com o teu corpo muito bem, se sentindo muito bem quando faz o jejum. E tua insulina começa a baixar. E a insulina baixando, começa a diminuir a resistência à insulina, começa a diminuir todo o quadro de síndrome metabólica, gordura no fígado e obesidade. Ok? Isso é um fato que acontece. É uma cascata positiva, uma cadeia positiva que começa a acontecer. Em vez do círculo vicioso, o círculo habituoso começa a se formar e você começa a emagrecer. Bem, gente, essa é a dica de hoje. O jejum intermitente é uma ferramenta extraordinária, mas tem que saber fazer. Tem que ser feito com acompanhamento, não vai fazer isso sem acompanhamento. Agora, o jejum de 8 horas e 10 horas, e até de 12 horas, você pode fazer sem problemas. Agora, se for avançar mais, procure uma orientação. O de 16, o de 18 horas, vai ficar muito pesado e você pode ter problemas. Então, fazer o de 10 horas, pode fazer sem problema algum, porque esse dá para fazer mais fácil e já vai ajudar muito você. Agora, cuidado para quando voltar a comer, não comer demais, certo? Lembrando que durante o período do jejum intermitente você pode fazer uso de água e de chás que são sem caloria, sem uso de açúcar ou qualquer outro tipo de alimento que tenha calorias, ok? Bem, essa era a mensagem de hoje. Fico feliz em poder compartilhar isso com vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha no WhatsApp, no Facebook, dá o teu joinha para ajudar o vídeo e também se inscreve no nosso canal e clica no sininho para você receber as notificações, ok? Fico feliz mais uma vez em poder estar aqui te ajudando. Que Deus possa abençoar todos nós, que abençoe você agora, nesse momento, com muita paz, alegria, saúde e felicidade. Um grande abraço.